Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas você está assistindo. Meu nome é Sadi, sou professor do Centro Universitário de Patos de Minas, do curso de Medicina Veterinária. Eu ministro disciplinas relacionadas à fisiologia, farmacologia, toxicologia e tudo relacionado a animais silvestres. Eu tenho experiência aí profissional na área de animais silvestres, já fui técnico de zoológico, já fiz muitas pesquisas que dependiam de materiais colhidos de animais de zoológico, então acabei com isso conhecendo muitos zoológicos, muitos técnicos, e por essa razão eu acredito que eu tenha sido convidado para participar do curso, né, de dilemas éticos na medicina veterinária, e o assunto que me foi proposto é zoológicos, parques e circos, prós e contras. Eu fico muito grato de poder participar de um evento como esse, né, de um curso como esse. É muito valioso a gente discutir esses dilemas éticos num curso de graduação que envolve interesses tão diversos, né, desde a exploração exploração comercial de animais, até o cuidado com a saúde animal, até o cuidado com a saúde ambiental, até o cuidado com a saúde humana, epidemiologia. Então, há muitos dilemas dentro do nosso curso, e é muito importante que a gente discuta ele já com os alunos no nível de graduação. Tá? Então, espero poder compartilhar um pouquinho do que eu conheço nessa meia hora que nós temos. Sem perder muito tempo, a gente vai começar falando de circos, que eu acho que é o assunto mais rápido da gente falar, que não há muita discussão sobre isso, sobre a utilização de animais em circo, né? Essa imagem aí é para mostrar que eu não estou falando aqui ou querendo pregar qualquer coisa contra a existência de circos, nada disso. A arte circense ela é muito importante, muito valiosa, ela trabalha valores extremamente importantes, especialmente nesse momento que nós vivemos, né? Empatia, trabalho em equipe, alegria, além de habilidades físicas. Então, a arte circense é maravilhosa. E é tão maravilhosa que ela não combina com a exploração de animais, né, com a utilização de animais nas suas atividades, como uma de seus espetáculos. Muitas vezes, nos espetáculos circenses, ou melhor, na manutenção de animais em circo, você tem treinamento, adestramento dos animais usando técnicas que não são as mais adequadas, usando punições, por exemplo, castigos. Então, isso não é indicado hoje em dia nem para animais domésticos, que dirá para animais selvagens, animais silvestres, se o circo estiver trabalhando com esses animais. Além disso, muitas vezes os animais eles são mutilados, eles têm suas garras ou suas presas retiradas para evitar acidentes graves. Além disso, você pode ter alojamentos que são inadequados, especialmente quando você não tem uma legislação específica e uma fiscalização adequada, né? Ou abandono de animais que não são mais úteis para o zoológico, animais domésticos, cavalos que são abandonados, pôneis, ou animais que não são domésticos, que não são abandonados, mas que vão ser mantidos em alojamentos muito ruins aí. Então, tem muitos aspectos negativos na utilização de animais em circo. Aqui, uma onça parda, resgatada de um circo, muito maltratada. Aqui, uma tigresa, também resgatada de um circo, vítima de maus tratos. Um pônei, né? Muitas vezes os circos trabalham com animais domésticos, é o mais comum na realidade. E não é porque o animal é doméstico que ele não está sujeito, que ele vai ser resistente aí a condições que não são as mais adequadas, né? Então, por essas razões, muitos países já baniram a utilização de animais nos seus espetáculos circenses. No Brasil, as legislações nesse sentido são, por enquanto, apenas estaduais. Então, existe uma série de leis estaduais que restringe a utilização de animais em atividades circenses. Porém, não existe uma lei válida para todo o país. Ainda não há uma lei federal que proíba a utilização de animais em espetáculos circenses.
O que mais se aproxima disso é um projeto de lei. Então, existe um projeto de lei, 7.291 de 2006, que dispõe sobre registro de circos e emprego de animais nesses ambientes. 2006, né, ainda não foi votado esse projeto de lei. E num projeto de lei, conforme o tempo passa, ele não é votado, né, são incluídos, são anexadas outras legislações e elas recebem o nome de apenso. Então, apenso é isso, como se fosse um anexo a essa lei. Então, esse outro projeto de lei é mais específico. Esse é um apenso do projeto de lei 7.291. Então, esse segundo projeto de lei dispõe sobre a proibição em todo o território nacional da apresentação, manutenção e utilização de animais em espetáculos circenses. Então, ele ainda está em espera de ser levado a plenário, mas esse apenso ele está de acordo com a legislação da grande maioria dos países. Nas exceções, né, nos países que permitem a utilização, normalmente existe uma legislação específica e os animais utilizados em atividades circenses vão passar, estão sujeitos, né, não o animal, né, mas o empreendimento está sujeito a seguir todos os acordos que estão ali, todas as instruções que estão ali, de modo a reduzir a possibilidade de maus tratos, e tornar essa atividade menos impactante para o animal, né? Mas, de forma geral, a maioria dos países caminha para a proibição da utilização desses animais em espetáculos circenses. E uma alternativa a isso, que é bastante, que vem sendo utilizada já, né, é a utilização de hologramas. Ah, mas holograma não tem graça. Olha, eu não sei se holograma tem graça ou se não tem graça, porque eu nunca tive a oportunidade de ir a um circo como esse. Esse é o Circo Roncalli. Mas, pelo que eu li, para me preparar para essa conversa com vocês, né, é uma experiência maravilhosa, pelo que as pessoas relatam. E além de ser a parte tecnológica, né, tem toda a parte de conscientização sobre maus tratos. Então, pessoas que vão ao circo para se alegrar, de repente elas entram em contato com um pensamento que elas não tinham tido, né? Às vezes a pessoa vai assim, ah, que bonitinho, o macaquinho, o pônei fazendo isso, olha o cachorrinho, mas não sabe o que acontece nos bastidores. E se o circo, além de evitar o uso, consegue trazer entretenimento aliado a uma consciência sobre a utilização de animais para o entretenimento humano, muito mais legal, né? Muito mais produtivo vai ter sido esse passeio no circo. Então essa é uma possibilidade que vem sendo utilizada aí e existem circos maravilhosos que não utilizam animais, né? Então a utilização de animais em circo é perfeitamente dispensável. Agora vamos para a parte mais maior, para a parte mais grossa aí da nossa apresentação, né, que é falar dos zoológicos, prós e contras. Coloquei ali zoológicos, parques, santuários, zoológicos e parques porque faz parte do título que me foi proposto para essa palestra. Santuários eu coloquei porque muitas vezes nas redes sociais a gente vê pessoas ali inflamadas falando contra a existência de zoológicos. E quando se pergunta a essas pessoas, tá, e o que vai fazer com os animais que já estão no zoológico? Ah, leva para santuários, porque nos santuários eles vão ficar bem. O que são santuários? Santuários, não existe esse nome na legislação, talvez mantenedores, mas é algo que está meio que num aspecto do imaginário, né? Porque isso não existe na realidade como nome na legislação. E eu resolvi seguir aqui a nossa conversa considerando a nossa legislação. Qual que a legislação diz sobre a manutenção de animais em cativeiro? E aí existem algumas categorias que são de empreendimentos que mantêm animais em cativeiro. Então, existe uma instrução normativa, a Instrução Normativa IBAMA 07 de 2015, que institui e normatiza as categorias de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro e define, no âmbito do IBAMA, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas. Então, essa instrução define, inicialmente, é uma instrução enorme, né? Mas inicialmente ela define quais são as categorias. E aí eu
fiz um resumo dessas categorias nesse quadro embaixo. Então, centros de triagem, CETA, Centro de Triagem de Animais Silvestres, CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e CETRAS, que é uma junção dos dois, né? Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Aí temos os comerciantes de animais e comerciantes de produtos e subprodutos extraídos de animais. Criadouros científicos, criadouros comerciais. Mantenedouro, que é onde estaria ali talvez os santuários. Abatedouro e frigorífico. Faltou uma letra O ali no frigorífico, né? Vocês me desculpem. Algumas espécies de animais silvestres têm autorização para serem exploradas comercialmente. E aí podem existir abatedouros e frigoríficos. E o último que está em negrito, jardim zoológico. Então, parque pode ser tanta coisa, né? Pode ser o Parque do Ibirapuera, pode ser um parque nacional, mas eu entendo que os parques ali do título da palestra, que me foi proposto, o título assim, se refira aí a lugares que mantêm animais em cativeiro e são abertos à visitação pública. Então é disso que a gente vai falar, tá? Esse é o conceito. Jardins zoológicos tem um conceito mais amplo, né? Mas são ambientes que mantêm animais em cativeiro e são abertos à visitação pública. Então, falando desses empreendimentos, a definição de jardim zoológico dentro da legislação, dentro da instrução normativa, é essa: empreendimento de pessoa jurídica constituído de coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-liberdade e expostos à visitação pública, para atender a finalidades científicas, conservacionistas, educativas e socioculturais. Bom, sobre essa semi-liberdade, eu vou comentar rapidinho, vou mostrar uma imagem mais para frente, mas eu vou comentar rapidinho aqui. A semi-liberdade se refere a recintos de imersão. Recintos de imersão são recintos amplos, onde o visitante entra no recinto onde estão esses animais. Um exemplo disso é o Parque Zoo Safari, que fica em São Paulo, ao lado ali do Zoológico de São Paulo. É onde se entra de carro, né, nos recintos dos animais. Mas em muitos zoológicos do Brasil existem recintos de imersão, onde você entra a pé e, obviamente, não vai haver animais de grande periculosidade ali, né? E aí você entra e tem aves, tem roedores menores, pacas, cutias, e você entra com esses animais ali. Semi-liberdade, assim que é chamado. Eu vou fazer alguns comentários sobre isso mais para frente. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre as funções do zoológico. E se vocês perceberem, se a gente pergunta para o público leigo para que serve o zoológico, a maioria vai relacionar a função do zoológico com lazer. Ou muitos irão, né? Muito provavelmente. Mas o lazer não é uma função do zoológico, né? A função é científica, conservacionista, educativa, sociocultural. Então, vamos entender essas funções. Eu vou dividir essas funções em três partes, né? Pesquisa, educação e cultura e conservação. Lazer não. Mas, se a gente pensar bem, a educação feita em zoológico, chamada de educação ambiental, né? Eu não gosto muito desse termo, porque, para mim, toda educação ela deve ser ambiental. Se ela não for ambiental, ela não é educação. No mundo que nós vivemos hoje, com o uso que nós damos aos recursos naturais, que a espécie humana dá aos recursos naturais, uma aula de matemática, uma aula de línguas, ela deve considerar o ambiente também, né? Então, qualquer educação ela tem que ser ambiental para que seja educação, isso na minha ideia. Bom, mas para que haja pesquisa sendo feita de forma de qualidade, pesquisa que forneça informações não só para a manutenção dos animais em cativeiro, mas para a melhor compreensão e ações de manutenção de animais em vida livre, né, de populações de animais em vida livre. Para que haja uma função de conservação de fauna, para que haja educação e cultura sendo levada aos visitantes, é fundamental que os animais estejam saudáveis. Com um plantel de animais doentes, eu não consigo fazer pesquisa de qualidade, não consigo fazer conservação, e a parte educacional, cultural está bem comprometida. Então, a saúde é um pressuposto para que um zoológico possa cumprir as suas funções. Então,
Não existem maus tratos? Não existe falta de saúde no zoológico? Pode existir, sim, mas não é a regra. Para que o zoológico possa cumprir sua função, é obrigatório que seus animais estejam saudáveis. Se eles não estiverem, o zoológico não está cumprindo suas funções. E se ele não está cumprindo suas funções, o IBAMA tem autorização, tem autoridade para fechar, para restringir a atividade desse zoológico e até retirar os animais de lá até que ele se adeque, né? Então, a regra não é um zoológico produzir maus tratos. Pelo contrário, a exceção é essa. Obviamente, a gente sabe que no país que nós vivemos, a maioria dos zoológicos são municipais, então depende de recursos dos municípios que muitas vezes são limitados. O ingresso de um zoológico não paga os gastos de um zoológico, os gastos com alimentação, com remédios, com tratamento, com funcionários, com manutenção, são muito grandes, né? Então, nós sabemos que muitas vezes os zoológicos não conseguem, com os recursos que têm, atingir as suas funções. Mas nessas situações, o IBAMA age e faz, assim, deve haver denúncia e nem sempre é necessário denúncia, porque o IBAMA tem uma fiscalização muito pontual em cima dos zoológicos. Então, se não estiver cumprindo as suas funções, esse zoológico arca com as consequências, não há mais visitação e os animais são reencaminhados para outros lugares ou se dá um prazo para adequação, né? Bom, a primeira função do zoológico, a pesquisa, vou falar um pouquinho dela. Que tipo de pesquisa pode ser feita em zoológico? Vários tipos. O que a gente mais pensa é em pesquisas relacionadas à reprodução, em animais, ainda mais em animais ameaçados de extinção. Então, genética é muito importante para isso. Eu não posso sair reproduzindo dois animais só porque eles são da mesma espécie. Eu preciso conhecê-los geneticamente para saber se não houve aí um distanciamento evolutivo e que faz com que não seja adequado eu cruzar, por exemplo, eu acasalar uma onça que veio da Amazônia com uma onça que veio de Foz do Iguaçu. Às vezes elas não são adequadas geneticamente para que haja que elas sejam acasaladas, né? Então, a genética é extremamente importante, estudos de reprodução são extremamente importantes, estudos de hormônios, de fluxo hormonal, extremamente importantes para eu entender, por exemplo, se eu posso fazer uma inseminação artificial num animal silvestre ameaçado de extinção, qual é a melhor época para fazer isso, em termos de ciclo estral. Então, eu só consigo fazer isso se eu tenho materiais que possam ser extraídos de animais que estejam em cativeiro. Estudos de nutrição, a nutrição de um animal em vida livre é muito diferente, na maioria dos casos, da nutrição de um animal em cativeiro. Dá um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a arara azul, a nudorrinchos e a cintinhos, ela se alimenta em vida livre, muitas vezes, durante a vida inteira dela, ela come dois ou três tipos de sementes. Isso, ela vive saudável e bem, né? Cumpre todas as suas funções. Se eu dar exatamente oferecer o mesmo alimento em cativeiro, não vai ser bom. Por quê? Naquelas sementes tem todos os nutrientes que ela precisa e todas as quilocalorias, toda a energia que ela também precisa, em vida livre, porque ela gasta muita energia. Em cativeiro ela não gasta. Então, se ela comer a quantidade de sementes para chegar no nível de nutrientes que ela precisa, ela vai engordar, ela vai ter muita caloria. E se ela comer pouca caloria para não engordar, vai faltar nutriente. Então, eu preciso equilibrar isso. E aí é possível fazer experimentos de nutrição de modo a saber qual a digestibilidade de diferentes alimentos e entender como deve ser a nutrição de diferentes espécies para mantê-los saudáveis em cativeiro e que eles se prestem a fornecer informações para a conservação dos animais em vida livre. Clínica e cirurgia nem se fala, né? Só dá para fazer isso praticamente em animal em cativeiro. Anestesiologia você até faz em vida livre, mas clínica e cirurgia a gente não costuma mexer em animais de vida livre em termos clínicos e cirúrgicos, só em cativeiro. E aí você pode descobrir uma série de coisas ali.
Descobrir, por exemplo, onde ficam certos plexos nervosos em determinadas espécies, de modo que permita você fazer um bloqueio anestésico e uma sedação leve para uma determinada cirurgia, e não necessariamente expor o animal a uma anestesia geral. É um exemplo, mas existem inúmeros outros. E toxicologia eu incluí porque é a minha área de paixão, é a área que eu mais trabalhei na vida, né? A área de toxicologia. Eu sempre fui curioso para saber quanto os agrotóxicos interferem na saúde dos animais em vida livre no Brasil, né? A gente sabe o que acontece em alguns países, como Canadá, Estados Unidos, Europa, e alguns países da Europa, mas no Brasil tem pouco estudo sobre isso. E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho com isso, e em determinado momento eu precisava saber como é um animal não intoxicado, para comparar com um animal intoxicado certos parâmetros. E como que eu vou achar uma população de corujas, de araras não intoxicadas e saber que elas não estão intoxicadas? Só em zoológicos, né? Então, por essa razão, essas pesquisas, elas são extremamente importantes e só podem ser realizadas com animais em cativeiro. Porém, elas requerem especialistas e laboratórios bem equipados, que muitas vezes não se encontram num zoológico. Você tem técnicos, veterinários, biólogos bem formados ali, mas eles não são especialistas em determinadas técnicas de laboratório, né, para determinadas análises, e nem tem essa obrigação. Então, é fundamental que eles se aliem às universidades, onde você encontra essa equipe melhor preparada. Então, essa junção é muito bem-vinda e muito necessária. Aqui algumas imagens, né, relacionadas à pesquisa. Essa é uma onça que foi capturada durante uma enchente para a construção da hidrelétrica da CESP, eu não lembro qual hidrelétrica é, mas essa onça de vida livre, aqui está o Ronaldo, né, esse que está abaixado é o Ronaldo Morato, colhendo sêmen deste animal de vida livre. Aí esse sêmen seria avaliado e depois, se ele estivesse, seria congelado e disponibilizado para inseminação artificial em fêmeas mantidas em zoológicos. E aí, dessa forma, os filhotes poderiam ser utilizados para programas de reintrodução. Como são utilizados? Hoje em dia, o SENAP, né? Hoje em dia, o Ronaldo ele é o chefe do SENAP, Centro Nacional de Conservação de Carnívoros Neotropicais, que pertence ao IBAMA. E no SENAP eles fazem reintrodução na natureza de animais nascidos em cativeiro, através de técnicas de reprodução assistida, não só onças, como o lobo-guará, né? Então, o Brasil ele se tornou, graças à ação de pesquisadores de universidade aliados a profissionais de animais de zoológico, um dos líderes na pesquisa de reprodução dos felídeos neotropicais, né? Então, por exemplo, nós dominamos técnicas de reprodução assistida de jaguatirica hoje em dia no Brasil. Se tem esse domínio. Então, isso é muito valioso se a gente imaginar que as nossas espécies de felídeos brasileiras estão todos ameaçados de extinção. Sem zoológicos, isso não existiria. Aqui é uma arpia nascida em cativeiro, também eu coloquei exemplos aqui bem brasileiros, né? A arpia é a ave símbolo do Paraná, e o pessoal do Refúgio Biológico da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, foram os primeiros a reproduzir essas aves em cativeiro, extremamente importantes, aves de topo de cadeia, que regulam tudo que vem abaixo. A questão é que isso já está muito dominada, a técnica de reprodução dessas aves em cativeiro, reprodução natural. Porém, o que ainda depende de um domínio maior é a reintrodução dessas aves no ambiente natural. Isso ainda não aconteceu de forma eficiente. Então, apesar de se dominar a técnica de reprodução, eles não saem reproduzindo arpia à torto e à direito, porque já não tem mais onde colocar essas arpias, né? Já que ainda precisa evoluir a parte de reintrodução dessas aves em ambiente natural. E aí é um Blastoceros dicotomos, o cervo do Pantanal, e a Unesp de Jaboticabal, liderada ali pelo grupo do professor Maurício Barbante, domina aí estudos em genética, não só do cervo do Pantanal, mas de vários cervídeos brasileiros, inclusive identificaram uma espécie, né, o Mazama bororo, se não me engano, brasileira. Então,
esses estudos de genética também dependem de zoológicos para acontecer. Ou seja, a conservação da biodiversidade que a gente faz, que se faz nas universidades, ela é aliada aos zoológicos, então ela é extremamente importante. Então, fechando essa primeira função dos zoológicos, né, a pesquisa ela é uma função do zoológico, ela deve ser feita, não é uma opção, e ela, para que seja feita de qualidade, normalmente ela é feita aliando a recursos e profissionais provenientes de universidades. A segunda função é educação e cultura, né? E aí entra a visitação, porque a pesquisa ela poderia ser feita sem visitação pública. Já eventos culturais, educativos, não. E aí a legislação define também, né? Dentro da instrução normativa, eu tirei essas duas frasezinhas. Deve haver assistência permanente de biólogo, veterinário, tratadores e segurança. Deve desenvolver programas de educação ambiental. Então, não é uma escolha. Ah, que legal, esse zoológico faz isso. Todo zoológico tem que fazer isso. Se não fizer, está ilegal, não está em conformidade com a lei. Aqui algumas imagens, né, de educação, as pessoas indo ao zoológico. Esse recinto, ele dá uma impressão ruim normalmente para quem vê, né? O bicho está ali prisioneiro do negócio. Essa grade, ela dá uma impressão desagradável para quem está observando. Então, esse tipo de recinto, que a gente chamava de jaula antigamente, ele tem sido substituído por recintos como este. Este recinto ele não tem grades, ele tem essa cerca, que é uma cerca eletrificada, o animal não fica tomando choque todo dia, né? Ele toma um choque, ele já sabe que não encosta ali, o aprendizado é muito rápido. A instrução normativa ela define a área mínima de cada recinto, a altura mínima de cada recinto, se tem água, se não tem, como devem ser as barreiras visuais, se tem que ter sombra, que porcentagem de sombra, um canto para o animal poder ficar se isolar e não ficar à disponibilidade das pessoas, né, visual. Então, a legislação ela define essa instrução normativa para cada espécie, para cada grupo animal, requisitos mínimos, tá? É impossível a gente querer que um zoológico atenda tudo que o animal tem na natureza. Isso não vai acontecer nunca. Não, qual que é a área que uma onça ocupa na natureza? Não dá para ter um zoológico com essa área. Mas são definidos requisitos mínimos por equipes técnicas, né? Aqui, por exemplo, se substituiu grades por vidro. Esse vidro, além de dar uma impressão melhor para o visitante, contribuir com ações educativas, ainda protege de som, dá uma isolada no som, né? Criançada gritando, normalmente grita, isso acaba protegendo um pouco também. Aqui o recinto visto de fora, né, do lado do visitante, a outra foto anterior era visto de trás, na parte da equipe técnica. Aqui um recinto para elefantes, ele tem uma cerca elétrica baixinha aqui, e tem um fosso, não tem grade, e é uma área relativamente grande, obviamente não é do tamanho da área que o animal ocupa, mas tem bastante espaço para atividade física, brincadeira desses animais. Aqui estão eles também. Obviamente, o ideal seria que não existissem os zoológicos, né? Que nós conseguíssemos viver num ambiente, num planeta onde não é preciso uma intervenção humana para a conservação das espécies. Mas não é isso que acontece. Nós precisamos intervir para conservar as espécies. E os zoológicos têm que se prestar a isso. Porque o zoológico de Uberlândia, que sou eu à esquerda, e à direita é meu filho Luca, meu filho mais velho, esses aqui são amiguinhos dele. Também um recinto já antiquado, né? Aqui um recinto mais moderno, o Zoológico de São Paulo, também é meu filho Luca. E aqui a tal semi-liberdade, recintos bastante amplos, esse aqui se entra a pé, né? Você entra, passa por um portãozinho, são 2 portões, então depois que fecha o primeiro portãozinho que você entrou, abre o segundo. Nunca estão os 2 abertos para evitar reduzir as possibilidades de fuga. Depois que abre aquele, você entra no recinto e os animais estão ali em convívio com você.
Essa é a tal da semi-liberdade, que muita gente acha que os animais, esse seria o ideal, mas não é. Por que que não é? Por razões técnicas. Primeira razão, bom, vamos começar pelas vantagens dos recintos de semi-liberdade. As vantagens são que a pessoa que visita ela está num ambiente muito mais harmônico, né? Muito mais parecido com o ambiente natural. Isso é mais agradável para ela. Qualquer ação de educação ela é aceita de forma mais verdadeira, né? Mais facilitada. A desvantagem é que você juntar animais de espécies diferentes, você também está juntando patógenos diferentes. Ah, mas na natureza eles ficam ali. Na natureza é muito amplo, eles não ficam tão próximos assim. E ali você tem fezes de um, fezes do outro, parasitas, micróbios, e aí com isso você pode ter problemas sanitários. Os problemas sanitários, o controle sanitário, ele é muito mais difícil num recinto multiespecífico como esse. Além disso, você tem a questão da predação de ovos, ou do territorialismo e brigas. As taxas de mortalidade são muito maiores em recintos multiespecíficos do que em recintos monoespecíficos ou só com duas espécies. Então, tem esse lado. Né? Lógico, para o visitante é mais bonito você estar ali do lado do animal, perto dele, mas tecnicamente a gente tem que avaliar todas as coisas. Então, por essa razão, nos recintos multiespecíficos, evita-se colocar espécies muito valiosas. Espécies muito valiosas, eu quero dizer, ameaçadas de extinção, ou que são muito importantes para pesquisa, para reprodução, para repor animais à natureza. Aí a gente coloca os animais que têm maior quantidade, porque eles estão mais sujeitos a doenças e à morte. E a terceira e última função, já fechando, que já deu minha meia hora aqui, conservação. A conservação, que é a manutenção da biodiversidade. Para que haja conservação, o plantel tem que estar em excelentes condições para reprodução e obtenção de informações úteis para a conservação da fauna de vida livre. Se o plantel não estiver saudável e em excelentes condições, é muito difícil fazer conservação. Então, essa é uma obrigação dos zoológicos, não é uma opção. Se a conservação é feita de fato, eu consigo extrair informações ex situ, ou seja, fora do ambiente natural, em cativeiro, e usar essas informações para a conservação de fauna e vida livre. Esse é o ideal, né? Esse é o objetivo. Então, é muito importante que a fauna esteja saudável e, por isso, o bem-estar ele vem antes de tudo isso, né? Ele é fundamental. Ainda falando de conservação, a instrução normativa diz o seguinte, diz muito mais, tá? Estou extraindo poucas coisas. Conservar, quando já existentes, áreas de flora nativa e sua fauna remanescente. Então, a função do zoológico não é só a fauna que está dentro dos recintos, mas também a mata que está em volta e os animais que ali estão. O zoológico tem essa responsabilidade. Além disso, deve participar dos programas oficiais de reprodução das espécies ameaçadas de extinção existentes no acervo do zoológico. A fauna de um zoológico, os animais de um zoológico não pertencem ao zoológico, pertencem à União, pertencem ao país, os animais silvestres, os animais da fauna nacional. Então, não é o zoológico que define se os animais podem reproduzir, se não podem, ele presta contas de tudo isso. E as espécies ameaçadas de extinção têm planos de manejo e que devem ser seguidos. Então, se uma onça, vou cruzar essas onças pardas, só vai cruzar se o plano de manejo definir que aquelas onças podem ser cruzadas, né? Que aquelas você pode acasalar, senão não. Então, tem muita coisa por trás de um zoológico que faz com que eles realmente participem da conservação e sejam fundamentais. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Perdoem aí, queria falar muito mais, né? Mas a gente tem pouco tempo. Espero que tenha sido adequado ao que vocês gostariam de ouvir. De qualquer modo, aí está o meu e-mail, tá? Fica à disposição de vocês, de quem estiver assistindo. Se alguém quiser trocar uma ideia, conversar alguma coisa, contribuir com algo ou perguntar, passar alguma informação, fique à vontade para me procurar, tá bem?
Agradeço demais e, mais uma vez, parabenizo a realização e a participação de vocês nesse assunto tão importante que são esses dilemas éticos na nossa profissão. Muito obrigado e sorte para vocês. Abraço.